Boa tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo agora já recuperado do almoço. Eu sou Renata, Head de Advocacy aqui na Endeavor, e vou ter o prazer de moderar essa discussão a partir de agora, que eu acho que vai ser intensa e inspiradora. Hoje a gente ouviu, ao longo do dia, que o tema do Scale Up Summit é o que vem a seguir, e nada melhor do que esse trio aqui para contar para a gente o que é que vem a seguir nesse mundo de empresas insurgentes, quais são os desafios de construir um negócio que presta serviços de uma forma diferente, fazendo disrupção nas indústrias. Então, vai ser uma discussão interessante. Eu tenho aqui, ao meu lado hoje, João Costa, fundador da Cove, Lucas Prado, cofundador da Pier, e Marcelo Abrita, cofundador da Boozer. Lembrando que essas três empresas estão sendo aceleradas pela Endeavor no nosso programa Scale Up Tech, o jabá aí para os meninos do nosso programa de aceleração. Mais um lembrete antes de a gente começar a conversa. Isso aqui é, de fato, uma discussão aberta. Então, participem na plateia, mandando perguntas, e também para quem está nos assistindo na transmissão online, vai ser muito bom ouvir as dúvidas que vocês têm. Vamos começar? Ótimo. Então, eu queria que vocês começassem contando um pouco do negócio, contando da história, mas abordando especialmente essa questão de romper o status quo, dessa insatisfação com o modelo vigente e com a forma como os negócios funcionam, e aí, nesse cenário, como surgiu Cove, Boozer e Pier. Podem começar em ordem. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então eu sou o João, sou co-founder da Cove. A Cove surgiu basicamente de uma ideia de melhorar a vida do motorista de aplicativo. Tá? Vocês acompanharam as brigas de táxi, Uber, 99, e a vida do motorista de aplicativo ela é muito difícil, porque o motorista ele trabalha basicamente 12 horas por dia, 6 dias por semana, e o custo dele de trabalhar ele é muito alto, né? Porque ele tem que pagar o aluguel do carro, ele tem que pagar o carro em si, tem que pagar gasolina e tem muitos gastos. Então, a gente criou a Cove justamente para promover e proporcionar acesso muito fácil a essa ferramenta de trabalho para o motorista de aplicativo, que é o carro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em média 40% ou 50% dos motoristas não conseguem trabalhar porque eles não têm acesso a veículo, porque no Brasil o financiamento é caro, o aluguel é caro, a manutenção do carro, todo seguro é caro. Então a gente criou a Cove justamente para resolver esse tipo de problema. É isso aí. Oi, pessoal. Boa tarde, eu sou o Lucas, sou um dos fundadores da Pier. Queria agradecer o convite do pessoal da Endeavor, sempre um prazer estar falando de empreendedor para empreendedor. A Pier é um seguro que funciona quando você precisa. A gente começou a empresa muito olhando um contexto de uma relação muito desgastada entre segurador e segurado. E o grande problema do seguro é que existe muita fraude no seguro. E o mercado acabava tendo uma certa burocracia para controlar essa fraude, isso acabava gerando uma experiência ruim para os clientes, uma relação desgastada. Segundo era que é uma cadeia que ela é pouco verticalizada, então você acaba tendo pessoas entre segurados e seguradoras, é uma cadeia que depende de corretores e tudo mais, isso acaba dificultando ainda mais essa relação da seguradora com o segurado, né? Você conhecer melhor o seu cliente, ter uma relação mais direta com ele. E aí aconteceu um negócio muito engraçado, porque a pessoa que vai contratar uma seguradora para se proteger de um risco, ela fica com medo, o risco está com ela de não receber o seguro dela quando ela mais precisar daquele seguro. E a Pia ela nasce muito nesse contexto. Como é que a gente consegue trazer mais leveza para essa indústria e ajudar, de fato, as pessoas quando elas mais precisam com um seguro que você pode confiar nele? Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou cofundador da Boozer. Alguém já conhece a Boozer? Tá fraco aqui. Pô, quero saber quem conhece a Pia aí também agora. Pô. Alguém conhece a Cove? Aê! Pô, ganhei. Tenho falando. A Boozer é um aplicativo semelhante ao Uber, porém na viagem rodoviária. O problema que a gente resolve é a falta de alternativas que as pessoas têm na hora de viajar de uma cidade para outra. Quase todas as viagens são oferecidas por apenas uma empresa. Quando só tem uma empresa atuando em qualquer mercado, o preço sobe descontroladamente. É comum uma viagem de ônibus custar menos que uma viagem de avião. Isso é completamente inaceitável, porque um avião custa 100 milhões de dólares e um ônibus custa 1 milhão de reais. A forma que a gente faz isso é inverter a lógica de contratação do serviço. Ao invés das pessoas irem para a rodoviária comprar passagem com a empresa que está lá,
As pessoas chegam na Buser, dentro da Buser elas encontram 30, 40 pessoas que querem fazer a mesma viagem e a gente ajuda esse grupo que se formou na plataforma a alugar um ônibus e dividir o preço do aluguel. Fazendo essa coisa simples, a gente passa a acessar 50, 60 empresas ao invés de uma só, e tem 2 efeitos. Um é a competição entre as empresas, e 2 é um efeito meio que de compra coletiva, porque são 50 pessoas contratando o serviço e não uma só. E aí o preço da viagem cai em média 50%, em alguns casos 65%. Então é meio que Uber do ônibus, o mesmo ônibus pela metade do preço, ou pelo mesmo preço, um serviço muito melhor. Legal. Acho que agora, entrando em mais detalhe, seria bom ouvir de vocês quais são pilares e paradigmas do negócio de vocês que propõem alternativa aos modelos que já existem. Explicando um pouco mais, vocês já falaram um pouco, mas acho que seria legal detalhar. Tá bom. Bom, assim, a principal diferença da Cove é que hoje a Cove proporciona um aluguel para o motorista semanal, né? Então, o motorista, ao invés de pagar o mês inteiro para uma empresa de aluguel de carros, ele tem que gastar lá R$ 2.700, né, somando o valor do aluguel e o valor do calção, ele simplesmente paga para a gente hoje um valor que é a primeira semana dele e um pequeno calção lá, que é só para pagar umas despesas dele. Então, essa inversão de lógica, então, quando a gente muda o modelo de cobrança para o motorista, a gente reduz muito a barreira de entrada do motorista no mercado de trabalho, né? E na primeira semana ele já consegue trabalhar e ganhar dinheiro para pagar esse primeiro investimento dele, né? Imagina que ele não precisa mais investir R$ 2.700, ele investe só R$ 1.000, ele já consegue trabalhar, nem isso até. E outro ponto que a gente faz é, a gente não usa os métodos tradicionais de verificação de veracidade do motorista, né? A gente não usa, por exemplo, o Serasa para fazer uma validação do motorista. Então, o motorista está devendo R$ 100 de conta de luz, a gente não vai bloquear esse motorista como as empresas tradicionais fazem. A gente usa muita tecnologia e a gente monitora comportamento de direção do motorista e histórico nos aplicativos para permitir o acesso. Então, a gente quer realmente dar a ferramenta de trabalho para a pessoa que está trabalhando, né? Então, a gente consegue, com essa tecnologia que a gente desenvolveu, basicamente dar acesso a quem quer trabalhar e tirar as pessoas que querem usar o carro para fazer qualquer outra coisa, né? A gente já teve vários casos bizarros aí. Então, a gente consegue direcionar realmente e ajudar as pessoas que a gente consegue ajudar. Eu vou explicar com um pouco mais de detalhe agora, que como poucas pessoas falaram que conhecem a Pia, é uma boa oportunidade para eu explicar a Pia. O nosso negócio, ele, na linha, né, dessa relação desgastada entre segurado e seguradora e até essa inversão, né, a pessoa ficar com medo de contratar o seguro e quando ela deveria não ter medo, a gente construiu o nosso negócio com 3 grandes pilares. Assim. O primeiro era, vamos alinhar os interesses das duas partes. Hoje, uma pessoa, quando vai contratar um seguro, ela pode pensar que, se a seguradora não pagar o reembolso dela, a indenização dela, ela está ganhando mais dinheiro com o dinheiro das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente quis fazer foi ter uma taxa fixa sobre o seguro. Então, o faturamento da Pia ele vem de uma taxa fixa. A gente não consegue, de maneira alguma, a gente não tem esse incentivo que o modelo de negócio da indústria ele acaba tendo. O segundo ponto para a gente que era muito importante era como é que a gente consegue ter uma relação mais direta com o nosso consumidor. Como é que a gente consegue estar mais próximo dele. E a gente foi numa linha de verticalização mesmo da experiência. Como a gente consegue colocar o nosso consumidor no centro ali. Então, a Pia ela se preocupa desde do produto em si, de construir esse produto, quanto de distribuir, né, o seguro. Então, a gente acaba falando diretamente com nossos clientes, né? Nós chamamos nossos clientes de membros, que é o terceiro aspecto do nosso negócio. O seguro, a origem dele vem de uma natureza um pouco comunitária, né? As primeiras seguradoras tinham uma ótica muito forte de comunidade. E a gente construiu a Pia com essa ótica de comunidade também. Então, hoje, para você participar da Pia, para contratar o seu seguro com a gente, que hoje a gente trabalha basicamente com smartphones, você precisa ser aceito pela comunidade. E essa aceitação, muito parecida talvez com o que a Cove faz, a gente não leva em consideração só o CPF. Basicamente, é uma correspondência do perfil digital dessa pessoa com o perfil digital dessa comunidade. Então, essa semelhança pode fazer que a pessoa seja ou não aprovada para proteger o seu smartphone com a gente. Esse modelo, a gente já tem mais de 40 mil pedidos de convite de pessoas querendo participar da Pia. E aí é muito, talvez, a relação de insurgente e incumbente, né? Não dava para a gente bater de frente
com o produto atual das seguradoras. E aí não é nem uma questão de bater de frente, a gente nem tem tanto essa visão de querer bater de frente com as seguradoras e tudo mais. Mas o problema é que a indústria hoje, a maneira como ela resolve essa questão da experiência, da fraude, acaba perdendo muito em experiência. Então, essa relação desgasta muito. Então, o que a Pia fez como é que a gente consegue entregar isso, né, não ter fraudes e ter uma experiência legal. E a gente resolve isso através da tecnologia. Então, a tecnologia permite que a gente consiga pagar um reembolso em 5 minutos, como nós já pagamos, aceitar uma pessoa num processo de contratação que dura menos de 3 minutos e não sofrer tanto com as fraudes. Obviamente, a gente tem fraude, como toda seguradora tem, porque o grande problema do seguro é a fraude, e é por isso que a indústria é tão desgastada. Mas, aí falando como insurgente, né, acho muito difícil a gente jogar o mesmo playbook, né, que os grandes players eles jogam por uma questão de dinheiro, até de capacidade de capital, a gente vai perder. Né? Então, o produto da Pia, a gente focou muito em ter um produto que cobria muita coisa, que fosse transparente e tivesse essa experiência boa, né, para entregar essa visão que a gente tem de querer ajudar as pessoas no momento que elas mais precisam, que elas estão fragilizadas. Quando elas perderam um carro, enfim, tiveram o celular roubado e tudo mais. A Buser é muito simples, é o mesmo ônibus pela metade do preço. É isso que a gente comunica para o mercado, o mesmo ônibus pela metade do preço, isso se vende sozinho. Eu acho que o diferencial que a gente teve quando a gente começou foi assumir o risco de brigar contra o sistema e falar, olha, se existe a possibilidade do ônibus custar metade do preço, ele tem que custar metade do preço. E se vocês querem brigar comigo, let's do it. E o colega ali falou que demorou 2 anos para receber o primeiro processo. A gente demorou 500 metros. A primeira viagem, no primeiro dia, embarcou, andou 500 metros e veio a polícia, prendeu. Eu lembro que eu tinha combinado de investir com meu sócio, né, bem startup, bootstrap, vamos investir R$10 mil no projeto. Nesse primeiro dia, éramos 2, né, gastamos 30 mil, perdemos tudo que a gente tinha colocado, mais 10. E fomos falar com investidores, o projeto estava proibido. A primeira frase que eu falo em toda vez que eu converso com o investidor é, olha, vai ter questionamentos semelhantes ao que o Uber teve na disputa contra o táxi. Só que eu acho que tem um ambiente de apoio a isso no Brasil. Acho que as pessoas estão cansadas desses modelos. A gente vê muita evolução acontecendo nas fintechs, seguradoras, uma mistura de startups atacando e incumbentes se movimentando, mas no ônibus ainda não acontecia nada. E existe um ambiente que está apostando que está na hora de mudar. E a diferença que a gente teve foi peitar de frente esse desafio. Que existe um risco, né, em você ir para o lado da briga ou ir para o lado da vamos tentar melhorar o sistema atual. A nossa leitura era que era impossível melhorar o sistema atual, era preciso recomeçar, e compramos essa briga. Foi esse o caminho. E já pegando esse gancho, então, com segurança, acho que esse é o próximo tema que é bem importante a gente tratar aqui. Segurança é sempre um argumento dos incumbentes em relação aos insurgentes, para tentar, enfim, mantê-los afastados do mercado. Como é que vocês endereçam essa questão da segurança para os usuários do serviço? Bom, hoje o que a gente faz muito a gente tem uma estrutura hoje que suporta o motorista. Então, o motorista, quando aluga um carro com a gente, ele não só ele recebe a ferramenta de trabalho, como ele também recebe uma estrutura inteira que ajuda ele no dia a dia. Então, a gente tem equipe de segurança 24 horas, com equipe de socorro e resgate, que ajuda ele nesse processo. A gente tem sistemas inteligentes, a gente tem IoT dentro dos nossos veículos, que detecta a colisão do veículo. A gente consegue fazer, inclusive, replay de batida quando isso acontece, para ajudar ele, inclusive, nesse processo de sinistro, né, de notificar, ou até a gente saber, por exemplo, se a gente tem que mandar uma ambulância para lá ou uma equipe só para ajudar o cara a pegar o carro. Para alguns casos, a gente também fornece carro reserva para ajudar o motorista a reduzir esse tempo, né, que ele está sem o instrumento de trabalho dele. Assim, a gente não sofre hoje esse discurso de que o nosso serviço não é seguro, né, porque a gente presta um serviço muito próximo das empresas que hoje já estão no mercado,
mas o que a gente faz é criar essa rede de suporte em volta do motorista e eles percebem esse valor, né? Eles percebem que eu não só joguei um carro lá para ele e simplesmente ele tá, Deus dará, se ele bater o carro ele está ferrado, que ele vai pagar R$4.000 de sinistro, ele sabe que tem toda uma equipe por trás que vai ajudar ele, sabe? Então a gente investe muito em tecnologia para justamente dar esse conforto para o motorista e suportar também o nosso crescimento, né? A gente está crescendo muito acelerado e isso exige que a gente tenha cada vez mais tecnologia para suportar essa operação. Então a gente acaba trabalhando muito nesse quesito para conseguir oferecer um bom serviço, assim. A palavra segurança, ela parece um pouco seguro, né? Então, para a gente no começo foi bastante importante, porque a gente queria fazer a coisa assim certa desde o começo, exatamente porque como é regulado o negócio, no Brasil hoje, se você quiser abrir uma seguradora, você não pode abrir, assim, né? Tem que passar um processo, tem uma autorização que tem que ser feita e tudo mais. E como o seguro, né, algo que lida muito com a vida financeira das pessoas e tudo mais, essa questão da segurança é mega importante. Então, a gente quis, desde o começo, tentar fazer a coisa do jeito certinho. E isso tem 2 anos atrás, mais ou menos, a SUSEP, né, que é o Banco Central dos Seguros, ela fica no Rio. Eu me lembro de pegar o carro assim 3 vezes, ir para o Rio, com meus outros 2 sócios, fazer reuniões na SUSEP para apresentar o nosso projeto, para mostrar o que a gente queria fazer. E era muito engraçado, porque a gente sempre fazia reunião assim às 2 da tarde, porque era o tempo que dava a gente sair de São Paulo, de carro, chegar lá na SUSEP às 2 da tarde, fazer a reunião e voltar para São Paulo, porque era empresa começando, não tem tanta grana e tal. E a gente tentamos fazer um negócio bem by the books. O problema é que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu abrir a seguradora por uma questão societária mesmo. Não foi nem uma questão de capital. A gente conseguiu o capital para conseguir dar entrada na seguradora. A gente queria abrir no começo uma seguradora de carro, porque hoje no mercado de danos no Brasil é o maior mercado. Só que aí a indústria acabou não conseguindo abrir essa seguradora. E isso foi mais ou menos no ano de 2017. A gente ficou um ano inteiro estudando regulação. Eu lembro que eu ia com os advogados. Eles falavam, cara, se vocês fizerem assim, vocês vão ser presos. Não dá para fazer assim. Tem histórias de empreendedor que já passaram noite na cadeia no Brasil por causa de tentar abrir negócios que são regulados. E aí a gente falou, cara, como é que a gente consegue testar o nosso modelo, então? Para ver se isso tem tração até, para a gente ver se não vai perder um tempo aqui e tudo mais. E aí eu me lembro que a gente, no final do ano de 2017, a gente montou uma landing page onde a gente dizia que nós não éramos seguros. A gente queria testar o mercado, ver se as pessoas iam querer comprar a nossa proposta, que era digital, transparente, um produto descomplicado e um preço legal, obviamente. Acho que toda startup ela precisa trazer um benefício para o consumidor. Só que a gente tinha muito medo da gente ser preso, porque os advogados falaram, cara, vocês vão ser presos, vão ser presos. E aí a nossa landing page, na época estava, não sei se quem lembra, o Bitcoin estava subindo muito, tinha um negócio dos smart contracts, estava aquela febre. A nossa landing page era uma landing page que falava muito de tecnologia e falava muito pouco de seguro. Então era até difícil a pessoa entender o que a gente vendia, né? Porque através de tecnologia, com os smart contracts, a gente consegue resolver esse problema e tal. E eu me lembro que depois dos nossos amigos, assim, né, sempre são os amigos que começam comprando e tal, teve um cara que veio através do nosso blog e comprou o nosso produto. Quando ele comprou, eu falei, e na época era um cliente que aparecia por dia, assim, então estava olhando lá no Analytics, eu falei, cara, esse cara vai pagar. Quando ele pagou, eu falei, velho, esse cara é maluco, porque eu jamais passaria meu cartão no meu site. Eu falei, isso é fraude, velho. E quando esse cara pagou, eu falei, cara, acho que tem alguma coisa aqui, né? Estamos conversando aqui, acho que faz sentido. E daí a Pia ela funcionou durante 9 meses, praticamente, nesse conceito de projeto piloto. A gente dizia para as pessoas que nós não éramos seguradora, a gente foi melhorando essa comunicação com bastante advogado, vou mexer isso aqui, vou mexer ali, sempre com aquele medo de dar alguma coisa ruim. E no começo era muito comum as pessoas comprarem nossa proteção, porque não era seguro na época, e falar, cara, vocês existem mesmo? Tipo, qual o CNPJ de vocês? Nossa, a gente passou por isso também, cara. Era muito frequente essa pergunta. E eu me lembro, porque na época nós éramos 5 pessoas e eu ficava muito no chat com os clientes, né, no atendimento. E era, vocês são confiáveis, vocês não estão no Reclame Aqui, a página do Facebook de vocês não existe.
Então, essa barreira, como é que a gente venceu? A gente não conseguia, de novo, competir como os grandes players fazem, mídia, seguir no mesmo caminho que eles fazem, você vai perder, porque você tem menos dinheiro. Então, o que a gente começou a fazer é mostrar para as pessoas, de fato, o que a gente fazia, que era pagar reembolso muito rápido. O nosso recorde de pagamento é um reembolso de 5 minutos. O cara mandou a documentação, em 5 minutos o dinheiro estava na conta dele. E foi até engraçado que ele entrou no chat para perguntar, falou, pô, você já olhou sua conta? Né? O reembolso estava na conta do cara, caramba! E tal. Então, isso gerou muita credibilidade para a gente no começo. E eu acho que a grande questão para você vencer esse argumento da segurança, porque acho que sempre vão te falar que você é menor, que você não tem condição, que o teu produto não dá garantia, mas é mostrar, de fato, para o que você vê ao mundo, que é entregar um serviço que é melhor. E acho que a gente venceu essa insegurança muito assim no começo. E aí, no final do ano passado para cá, a gente, de fato, regularizou a operação certinha, isso deu mais segurança para a gente. Mas, no começo, a gente usava muito os nossos cases para gerar essa confiança. Só rapidão antes, deixa eu completar. Tem uma história engraçada que a gente começou alugando na primeira sede, né? A sede era uma garagem, assim, literalmente, e a gente botou os carros na rua para começar a entregar. E foi muito engraçado que no dia anterior, todos os motoristas que alugaram com a gente, eles foram visitar a gente para ver se a gente realmente existia e ver se o carro estava lá. Aí ele falou, não, realmente o carro está aqui. Ele falou, cara, mas você vai pegar o carro amanhã. Ele, não, só queria ver se vocês existiam, estou feliz então. E no outro dia eles foram lá e pegaram o carro. E aí começou a divulgação boca a boca. Assim, então, eu sei bem como é que é esse processo aí, que é difícil esse início. Com a gente, o argumento da segurança é um dos principais que é utilizado pelos incumbentes para dizer que a gente é um pirata. E a gente enfrentou muito esse desafio com o consumidor também, porque eles estavam tão ancorados num preço que era o dobro do que poderia ser, que ele viu o nosso preço e falou, não é possível, isso vai ser um pau velho, se eu embarcar no ônibus, eu não chego no destino. Frequentemente, nas primeiras viagens, ia a família inteira, porque o pai queria ver o ônibus para ver se deixava o filho embarcar. Mas o fato é que o nosso modelo é parecido com o Uber do ônibus na Audácia, no Sonho Grande, mas as empresas que trabalham com a gente também trabalham dentro de um setor regulado, são empresas de décadas, então elas estão fazendo viagem de Romeiro para Aparecida, turismo para Bahia, viagem de compras, etc., tudo dentro de um ambiente bastante regulado. Então, os veículos são inspecionados, os motoristas fazem exame toxicológico regularmente, a gente instalou o nosso próprio GPS em toda a frota, sensor de proximidade com o carro da frente. Então, tudo que é possível fazer para colocar segurança, a gente faz, até um pouco mais do que os incumbentes. E, aos poucos, isso também foi ficando claro. E aí a gente foi superando, mas é normal aparecerem os argumentos falaciosos ali para defenderem as reservas de mercado que foram criadas ao longo dos anos. E eu entendo que é parte do nosso trabalho deixar claro, com transparência, que esse ponto é sensível, então eu vou endereçar também. Mas o que é falso é que é necessário você criar um monopólio entre a conexão entre duas cidades para que o serviço seja seguro. Se fosse assim, só tinha uma empresa fazendo Rio-São Paulo de avião. É a mesma coisa. Por que só tem uma ou duas fazendo Rio-São Paulo de ônibus? Não pode ser. Então, vamos para a pergunta que não quer calar. Como é que vocês fazem para lidar com questões regulatórias, para que elas não inviabilizem o negócio? Se o Marcelo quiser começar, não sei. Mas então, a gente deve ter uns 20 processos abertos contra nós em jurisdições diversas. Nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, mas estou envolvido num caso no Supremo Federal. Quantos anos você tem? Hã? Quantos anos você tem? 34. Outro dia saiu lá Raquel Dodge, acho que no penúltimo dia dela, soltou um pronunciamento falando que, na opinião do Ministério Público, o abuso era legal. A Advocacia Geral da União, que, na teoria, tinha que estar defendendo o órgão regulador que nos processa, falou que a gente é legal. Então, é um mix de... A gente vai colecionando vitórias, de vez em quando perde uma coisinha ou outra aqui, mas, no geral, temos ganhado. E a nossa postura, como desde o início a gente entendia que o modelo estava estruturalmente errado, é fazer o certo e discutir o modelo. E, como eu falei, eu acho que há um espaço muito grande para esse tipo de atitude no Brasil. Eu gosto de dar exemplo, por exemplo, do casamento homossexual. Antigamente era proibido. Por que ficou legal? Porque os homossexuais insistiram em se casar. Se ninguém tivesse protestado contra uma regulação errada, ela nunca ia ter mudado.
O caso do Uber, mais recentemente, que é vinculado aí ao transporte também. E se você pega assim, as leis, elas têm uma hierarquia, e geralmente essas coisinhas que criam as reservas estão ali no baixo nível da lei. Entendeu? A Constituição é muito clara quanto à liberdade de iniciativa e coisas que você pode usar para falar, olha, essa norma aqui que eles inventaram está interferindo negativamente no mercado, as pessoas estão pagando o dobro. E é isso que a gente faz. O nosso seed round estava no pitch. Eu vou pegar o seu dinheiro e vou gastar 80% com o advogado. E como eu falei, existe um ambiente que está disposto a apostar nisso, porque o problema é grave. As pessoas estão pagando o dobro, o mercado é grande o suficiente e vamos tentar, pelo menos, resolver. Quem segue? A gente, quando fomos na SUSEP a primeira vez, para entender, né, se seria possível ou não abrir a seguradora e tudo mais, e foi até engraçado, porque os funcionários lá da SUSEP que estavam com a gente, né, já conheciam a gente, porque a gente ia lá quase todo mês conversar, ver como é que vai abrir, e eles falavam, eu concordo com vocês, mas eu não posso permitir isso, porque eu estaria não fazendo a minha função de funcionário público aqui, que é cumprir a lei. Muito embora eu concorde com 100% que estão falando que tem que abrir, que tem que ficar mais fácil a lei e tudo mais, tem que ficar mais claro. Então, o que a gente fez foi, como é que a gente consegue entregar o que a gente quer com a lei atual? Assim, se é que seria possível. Então, a gente trabalhou, assim como a BUS, a gente gastou bastante dinheiro com advogado. Eu me lembro que a primeira rodada que a gente fez, que foi com um amigo, né, o Family and Friends and Fools lá, né? E a gente gastou metade desse negócio tentando abrir a seguradora, pagando advogado, atuário. E o grande aprendizado que saiu desse negócio foi que não daria tempo da gente fazer o que a gente queria fazer, tentando bater de frente com a regulação da maneira como ela estava. A primeira lei de seguros do Brasil, para você ter uma ideia, ela foi assinada por Castelo Branco. Então, é muito antigo. Naquela época, o mundo era muito diferente do que é hoje. Não tem uma clareza muito grande do que é a venda digital. Isso está mudando agora. A Solange, que entrou na SUSEP agora, que veio da ANAC, está fazendo um trabalho muito bom. O mercado tem elogiado bastante. Só que a gente não tinha, naquela época, aquela SUSEP. A gente tinha uma outra SUSEP, que estava tentando se modernizar também, mas estava bem mais atrás do que está hoje, né? E o que a gente fez foi começar a tentar procurar seguradoras que tivessem alinhadas com a nossa visão de que não é só mudar a distribuição do produto. Tentar pegar o produto que está sendo vendido hoje e só levar ele para o online, a gente vai continuar com o problema da relação desgastada, do usuário comprar o seguro e não ter certeza de que vai receber aquilo, de pagar caro no custo de distribuição. Né? O custo de distribuição do seguro é muito caro hoje. Não sei se você tem noção, mas um seguro de carro, 20% do que você paga é comissão. Um seguro que você compra lá no varejo, qualquer varejista, né, uma telefonia, o que você paga ali 40% é comissão. Então, só que a gente não concordava com isso. A gente queria levar um produto que fosse mais barato para o consumidor, exatamente criando eficiência na cadeia. E a gente foi atrás de uma seguradora. E eu me lembro da gente falar com mais de 70 seguradoras, desde da menorzinha ali, que fatura 100 milhões no ano, até as gigantes, que faturam 10 bi no ano. E sempre era o discurso, não, você pode vender meu produto, você vira um canal de venda. Eu não sou um canal de venda, eu quero mudar um produto. E aí, depois de bastante tempo, a gente conseguiu achar alguém alinhado com a visão que a gente tinha, que, de fato, a gente precisa mudar a lógica como a indústria está se organizando para entregar o produto. Né? Até é engraçado porque no nosso Facebook, às vezes, as pessoas comentam que, nossa, eu estou pagando, mas espero não usar. Né? Tipo, a pessoa paga um seguro, mas ela espera não usar. Então, a gente queria mostrar para as pessoas que o seguro também, você paga para estar protegido, né? Não só na hora que você está usando. Quando você está pagando, você está ali usando aquele negócio. E a gente queria levar muito disso para o produto também. E a gente teve que associar, né? A gente acabou se associando com uma seguradora que era alinhada com a gente de visão, né, de produto. Então, a gente lida com a regulação hoje de um jeito de tentar construir esse negócio, melhorar a indústria como um todo. Tanto é que hoje, a MP da Liberdade Econômica, que saiu agora recentemente,
que já foi assinada pelo presidente, muito do que a PIA fez lá no começo, de projeto piloto, de ser uma comunidade fechada, que trata dessa MP, que é para permitir que as startups na área financeira elas possam tentar projetos inovadores, ela foi aprovada agora. Então, eu vejo que esse trabalho obviamente não foi só a gente, mas eu sinto que a gente, como empresa, contribuiu para essa discussão da regulação. E a nossa visão é que tem que entrar mais gente mesmo, isso é bom para o consumidor. Então, a gente foi muito numa linha de tentar melhorar a regulação, de construir em conjunto com o órgão regulador, que, no nosso caso, foi bem disposto a dialogar. Animal. A nossa operação, apesar de não ser tão regulada quanto a deles, assim, a gente não tem um órgão que fica fiscalizando o tempo inteiro, a gente tem que lidar com a legislação de cada cidade, né? Então, cada cidade que a gente entra para operar, hoje a gente está só em São Paulo e Porto Alegre, mas cada cidade tem uma legislação específica do município falando, olha, nesse município, o carro que vai rodar aqui para trabalhar com o aplicativo, ele tem que ter a placa do município, ou ele não pode, ele tem que ter um cadastro específico em algum órgão aqui do município. Então, esse é o máximo que a gente lida hoje. O que a gente trabalha muito é diálogo. Assim, a gente tenta diálogo com a prefeitura, a gente ajuda o motorista a enviar essa documentação. Né? Um exemplo aqui de São Paulo, que o motorista aplicativo, quando ele vai trabalhar como motorista aplicativo, ele precisa mandar a informação dele como motorista e a informação do carro para a 99 e para a Uber, para eles registrarem essa informação no Departamento de Trânsito aqui de São Paulo. Então, a gente trabalha muito nesse processo de comunicação com o motorista, né? Que ele precisa fazer esse cadastro, porque senão o carro dele pode ser apreendido. E aí, quando um carro nosso é apreendido, a gente entra em contato com a prefeitura e faz esse trabalho de levar a documentação lá e tirar o carro. A gente não tem nenhum histórico assim, de processo, nada, até porque a gente tem 10 meses de operação. Mas a gente tenta muito esse diálogo e tenta muito reforçar a comunicação com o motorista, né? Então, no fim do dia, o motorista fazendo o trabalho dele direitinho e mandando essa documentação, acaba não tendo problema nenhum. Eu entendo que existem forças, né, de táxi, de tudo quanto é coisa aí, para mudar ou que não querem mudar, mas eu acho que assim, o mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo. Né, até o próprio mercado de locação, assim, tem as empresas grandes, mas também tem startups já como a Cove trabalhando nesse segmento e tem mercado para todo mundo. Assim, o mercado é muito, muito grande. Transporte, né, a Buzer sabe bem, transporte as pessoas precisam usar o tempo inteiro, as pessoas se locomovem o tempo inteiro de um lugar para o outro. Então, tem espaço para todo mundo. Então, é possível a gente conseguir operar. A gente gosta de uma abordagem mais harmônica, assim, né, com as partes, assim. Eu adoraria ter uma relação harmônica. Não depende muito de mim. E geograficamente, onde vocês estão atualmente, João? Hoje a gente está em São Paulo, na Grande São Paulo, né, em Porto Alegre também. A gente abriu a operação de Porto Alegre semana passada. Legal. E Pierre? A gente, fisicamente, a gente está em São Paulo. Tá. Mas a gente opera o Brasil todo e a gente, desde o começo, tentou construir a empresa. A gente fala que a gente é uma empresa distribuída, né? Então, as pessoas da PIA trabalham de vários locais do Brasil e do mundo, assim, também. A gente contata a gente de vários locais. Nosso escritório físico está aqui em São Paulo, mas eu diria que 30% da empresa ela não está em São Paulo já. Desde o começo, a gente tentou criar uma empresa que pudesse permitir, né, acessar talentos de qualquer lugar do mundo e dar liberdade para as pessoas trabalharem de onde elas quisessem. Porque a gente acha que isso é para onde o mundo caminha como estilo de trabalho. Assim. Legal. E na Buzer? A Buzer tem serviço em 50 cidades, em todos os estados ao sul de Minas Gerais. E até o final de ano vamos ter serviço em literalmente todos os estados. Dessas 50 cidades vão subir para umas 200 daqui a pouco. A equipe fica entre São Paulo e São José dos Campos, mas também vai ter 5 ou 6 novos escritórios regionais pelo Brasil. Legal. É uma briga por estado. Porque é por agência, né? Eu falei que eu tenho 20 processos, né? Faltam só 5, que aí é igual o hora eu fecho o Brasil inteiro. Fecha o bingo ali, né? E essa questão do processo é interessante, porque interessante não, mas é curioso, eu acho, porque a PIA, no começo, a gente recebeu algumas notificações, né, tipo de, o que vocês estão fazendo, me explica, quero entender se é seguro mesmo e tudo mais. E é muito curioso, porque um consumidor, quando
está com dúvida, né? O primeiro lugar que você vai é no Procon, né? E todas as notificações que chegavam para a PIA, elas chegavam via Ministério Público. Então, era um consumidor mega informado, assim, né? Porque ele sabia exatamente qual era a instância que ele tinha que reclamar para essa notificação chegar na gente diretamente. Curioso. Curioso, né? E aí, a gente, assim, aí tem que responder, tem que explicar e tudo mais. Então, você percebe que não é, assim, tanto a questão assim, o órgão regulador, né? Tem uma lei, mas tem muito movimento ali de incumbentes mesmo para não mudar esse status quo, né? É legal que eu tenho perguntas, Mudar mas dói. vocês já vão puxando todos os ganchos. Vocês iam falar? Não, eu ia falar que mudar dói, cara, faz parte. Ninguém Mudar gosta de dói, mudar. dói muito. Dói. Então, pensando em mudança e na mudança que vocês estão trazendo, Marcos contou um pouco da experiência com a High Technologies. Seria legal que vocês contassem como é enfrentar o antagonismo dos players que estão aí no mercado, nos setores que vocês atuam. O que vocês já enfrentaram, ou preveem que vão enfrentar? A gente não passou por isso ainda, tá? Para falar a verdade. Ainda bem. Mas, até porque eles são muito grandes. O que a gente passa é essa questão que eu estava comentando da questão da marca mesmo, né? Tipo, ninguém conhece a Cove, assim como conhece os outros players. Porque os outros players já estão com mídia, né? Tem propaganda na TV. Acho que quando você chega no momento e faz propaganda na TV, o negócio está animal, assim, já está bombando. O dia que eu tiver propaganda na TV, eu vou estar bem feliz. Mas no nosso caso, o que a gente trabalha muito é só a questão da imagem. A gente faz um bom serviço e foca muito em atender bem o motorista para justamente criar qualquer tipo de sentimento ruim com ele com relação à empresa. Então, a gente faz de tudo, inclusive um dos nossos valores da empresa é motorocentrismo, que a gente está lá justamente para ajudar ele no dia a dia dele, né? Agora, com relação aos grandes, a gente realmente não passou por isso, assim. Talvez porque a gente não está incomodando tanto ainda, né? Tipo, acho que a hora que incomodar mais, talvez passe. Essa pergunta é muito boa, porque nós na PIA, nós não somos contra a indústria, mas a gente é muito a favor do consumidor. Então, assim, se tem algo que não é a favor do consumidor, mas que é contra a indústria, a gente vai brigar por isso, porque o consumidor, no limite, é quem está comprando o serviço. Então, e a regulação, né, tanto a da SUSEP quanto do Banco Central, ela fala muito em proteger o consumidor, né? A coisa mais ampla que tem na legislação o órgão está aqui para fazer com que mais pessoas acessem o seguro e que proteja o consumidor de abusos, né? Então, na intenção, a regulação é muito boa. Obviamente que isso é um processo que vai sendo construído ao longo dos anos. E, como eu falei, a primeira lei de seguro é da época de Castelo Branco, né? Brasil, ditadura, 1960, 1970. A gente enfrentou algumas dificuldades no começo, muito por causa da maneira como a gente estava querendo verticalizar a experiência do seguro para ter mais controle do processo de compra do consumidor, né? Para que ele entendesse o produto. Por exemplo, o que era muito comum, que revoltava a gente. A pessoa vai lá, compra um seguro de celular no varejo, o vendedor não explica direito para ela como é que funciona aquele seguro, porque ele quer vender, né? Ele ganha 40% de comissão. Então, cara, compra logo aí, não quero te explicar não, o cara vai lá e compra. Aí ele é roubado. Ele é roubado e ele descobre, no momento que ele vai receber o reembolso, que o seguro dele não cobre furto simples. Que, segundo as estatísticas do Portal da Transparência de São Paulo, 9 em cada 10 furtos de São Paulo são furtos simples, que é o furto que você não percebe que foi furtado, né? Não tem rompimento de barreiras, é a definição técnica dele. E aí o coitado que comprou o seguro lá fica puto da vida, né? Porque, eu comprei, paguei todo mês, pago caro, porque não é barato. Quando vai precisar usar o seguro, né? O seguro não funciona quando ele precisa. Por isso que eu falo que a PIA é o seguro que funciona quando você precisa. É simples assim. A gente falou, cara, não funciona esse produto. E aí a gente tentou dialogar com as seguradoras, levar um produto que cobrisse furto simples. E aí, as 70 seguradoras que nós falamos, vocês estão malucos, um produto que furto simples, mas aí as pessoas vão começar a usar o produto, mas é para usar o produto. Ou você quer só vender o seguro para não usar. E aí, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a enfrentar, muito através de rede social, né, pessoas criticando a PIA, e a gente tentava mostrar o que a gente, de fato, acredita, né? Então, esse é o tipo de coisa que, assim, não é que a gente está batendo de frente, a gente está defendendo o consumidor, porque, assim, a gente está certo.
Porque um produto que você vende para não ser utilizado, me desculpa, mas você está errado. Então, toda briga que é pró-consumidor, a gente compra. Por exemplo, o seguro mensal. No começo, ninguém queria fazer seguro mensal. Não dá para fazer, porque o cara vai só comprar quando ele mais precisa, aí o mês que vem ele vai cancelar. E a nossa visão era, bom, a gente quer oferecer, porque a pessoa tem que ter liberdade de escolher o que ela quer. Se ela quer usar por um mês, ela vai usar por um mês. Então, a gente teve que fazer todo um produto, construir com a regulação, como é que a gente vai conseguir fazer uma policy que pode ser mensal, porque na regulação não está óbvio isso. Então, é todo um trabalho de construção, junto com o órgão, que obviamente toma tempo, recurso, desgasta muito. Mas a gente vai por esse caminho porque a gente não quer ter o tipo de argumento assim, a Pia está fazendo um negócio que não é legal, né? E no mercado que você mexe muito com a vida financeira das pessoas, com dinheiro, isso é muito crítico. Então, a gente vai muito nesse caminho de ser muito comprar as brigas que os consumidores vão querer comprar e que não faz sentido no mercado, como essa questão do furto simples, por exemplo. Na Buzer, a gente adora brigar contra os incumbentes. Porque é o problema. Sinto muito. Criaram um monopólio que tem que acabar. Essa é a verdade. A gente é a mesma visão de pró-consumidor e disposição de enfrentar a briga. A senha do Wi-Fi da empresa é rodoviária nunca mais. Teve um período que a gente colocou essa senha no Wi-Fi de todos os ônibus, mas aí o pessoal achou um pouco demais e tirou. Então, é um dos valores. O cara falou também da época do textão. Se eu não for tampar o sol com a peneira, eu vou começar a falar umas coisas aqui que todo mundo já deve estar pensando na cabeça. O mercado é complicado. E a gente é uma empresa que está na trincheira, lutando pelo que o textão estaria dizendo. E é uma luta que merece ser lutada. E o custo dela são os advogados. A gente tem 24 pessoas na empresa e 20 advogados externos. Mas é uma luta que tem que ser lutada. Ponto final. A gente acha bom, sabe, é um dos valores da empresa ser a gente que está ali na ponta da lança promovendo a mudança. E, no nosso caso, já está muito claro que a mudança vai acontecer. Há um tempo atrás, eu estudei os mercados que promoveram mudanças recentemente, Alemanha, França, Itália, alguns países do leste europeu, a Inglaterra sempre foi o modelo correto, Estados Unidos também, mas, França, não dá para falar que a França é um mercado ultracapitalista, e lá tem um modelo regulatório muito mais aberto do que o Brasil. E aí eu escrevi umas cartinhas e saí mandando para entidades. Isso já apareceu em discurso em câmara estadual, sabe? Dá para ver que o cara leu ali a minha cartinha, de algum jeito chegou nele, e estão promovendo, falar, vamos ver o que esse cara está falando aqui, porque parece fazer sentido, não é possível que o troço tem que custar o dobro. O cara está conseguindo fazer a galera viajar pela metade. E está funcionando, então dá esperança. Você falou da senha do Wi-Fi, eu lembrei de uma história. É para contar a história aí, né? Então, a senha do nosso Wi-Fi também ela tem muito a ver com o nosso produto. A senha do nosso Wi-Fi é ser honesto vale a pena. E aí tem dois lados essa frase, né? O primeiro que, assim, essa questão do furto simples, tudo bem, está na regulação, está claro na policy que você está comprando e tudo mais. Mas, naquele momento ali, não dá para falar que aquele vendedor foi honesto, né? Tipo, ele omitiu uma informação. Então, tem tanto um lado de você ser honesto com o seu consumidor, o seu cliente, que nós na Pia chamamos de membros, quanto, ao mesmo tempo, a nossa grande missão como empresa também é tentar trazer uma relação mais leve com as pessoas, né? Não ser essa coisa desgastada, num seguro que ela pode confiar e que, ao mesmo tempo, as pessoas enxerguem também que ser honesto vale a pena, porque o seguro, por exemplo, tem muita fraude. 20% das indenizações pagas hoje no Brasil, a estimativa é que são fraudes. Então, essa reação da seguradora com a burocracia também, os caras são do mal, né? Não, tem um pouco dessa questão do produto que eu estou falando, que aí eu acho que é um pouco de falta a questão, vamos dizer, da honestidade, assim, mas é no processo de venda e tal que eu vou pensar. Mas também tem um lado do consumidor, né? Tem muita gente que não acha incomum
Por exemplo, ninguém sai de um restaurante sem pagar uma conta, assim, a pessoa fica com vergonha. Mas eu já vi em várias rodas de conversa, assim, algumas pessoas, às vezes, eu bati o carro ali, mas quebrou só o para-choque, mas eu pedi para trocar o vidro também, já aproveitei e a seguradora trocou. Isso é uma fraude. E todo mundo paga por isso, né? Então, assim, na PIA a gente tem uma série de mecanismos de comportamentais, às vezes, para mostrar para as pessoas que vale a pena você ser honesto, né? Que, no limite, o seguro deveria ser só para proteger as pessoas contra danos, né? E nesse não teria roubo, não teria furto, não teria fraude, então seria um mundo onde o seguro seria mega barato, né? Porque o custo da fraude ele acaba voltando para o consumidor. A seguradora não vai ficar com aquela fraude, ela vai repassar. Então, muito do trabalho da PIA é como é que a gente consegue usar a tecnologia para fomentar a honestidade nos dois lados dessa relação, né? Tanto da seguradora com relação ao cliente, quanto do cliente com relação à seguradora. Então, eu vou dar um exemplo fácil de entender isso. Todos os nossos preços dos reembolsos, eles vão diminuindo ao longo do tempo. O que é isso? Você comprou um carro hoje, tirou o carro da loja, o carro já não vale mais o que você comprou, ele vale 20% a menos, tabela FIPE. No mercado de celular hoje, as seguradoras elas pagam o valor da nota fiscal. Então, o que acontece? Estou com um celular meio velho, quero fazer um dinheiro, eu falo que fui roubado, e a seguradora vai lá e me paga o valor da nota fiscal do aparelho que eu comprei há 3 anos atrás. Como é que a gente tentou resolver um pouco esse problema? A gente criou uma tabela que chama tabela PIP, né? Que é como se fosse a tabela FIP dos celulares. E aí, 2 vezes por ano, essa tabela é reajustada e o valor do preço vai diminuindo. Exatamente para você minimizar esse comportamento que pode levar as pessoas a terem um comportamento fraudulento, vamos pensar assim. Porque a fraude ela tem uma pressão social, tem uma pressão financeira, tem um medo de você ser pego. Então, tem toda uma matemática ali psicológica que vai dizer se você vai ou não fraudar. O que a gente tenta fazer é, com tecnologia, entender quais são esses pontos e tanto na entrada das pessoas na comunidade, quanto ao monitorar as pessoas que estão na comunidade, tentar pegar esses comportamentos. E por isso que o Wi-Fi do ser honesto vale a pena tem muito a ver com isso. É engraçado porque essas questões regulatórias, elas sempre têm um fundo de verdade, né? O ambiente do seguro dá para você entender a regulação. Eles querem que não tenha um cara lá vendendo seguro e na hora de vir os sinistros não ter dinheiro para pagar, que é uma preocupação honesta. No caso dos veículos, eles querem garantir a segurança, que é uma preocupação honesta. Mas aí o que acontece é que, ao longo do tempo, vão ocorrendo abusos regulatórios e vira a situação inversa. Porque, como ele falou, o pessoal está vendendo seguro legal, que é um golpe. É um golpe. Porque o cara não pode usar em 9 cada 10 situações. Exatamente. Então, um negócio que foi criado para proteger virou uma forma de extorquir o consumidor. E se você pegar que a lei é muito antiga, né? A lei é antiga. Exato. Né? Então, como é que o órgão constrói a lei? Né? Ele pergunta para o player que está no mercado. Não vou dizer que as grandes seguradoras fazem as leis, mas lá em 1960, quando começou a regulação do seguro no Brasil, né? A Sul América chegou no Brasil na época de Dom Pedro, né? A Sul América chegou. Então, é um mercado muito antigo. Então, assim, e é natural, né? Por exemplo, a Associação Brasileira de Startup, né? Ela conversa com as startups para fazer regulação, e é natural que isso aconteça. O problema é que os grandes players acabam tendo exigências, né, que acabam ficando na lei, que hoje, para uma pessoa entrar, é praticamente impossível. Para abrir uma seguradora no Brasil, você precisa de 15 milhões de reais. Tipo, na conta bancária, tem que ser dinheiro seu. Como é que você faz isso? É impossível de você conseguir. A não ser que você já nasça rico, né, milionário, na conta, você começa, que não foi o nosso caso. Então, acho que a regulação ela tem esse problema. Por isso que essa MP da liberdade econômica ela é muito boa, porque ela permite que as empresas que estão começando agora não passem pelas mesmas exigências das grandes empresas, porque não faz sentido você exigir um capital da empresa que vai emitir uma apólice, ela ter 15 milhões na conta, não faz o menor sentido. E a gente precisava de cumprir isso no começo. Legal. A gente tem um pouco menos do que está aparecendo ali, 1 minuto. Então, eu queria só fazer um pedido para vocês de uma mensagem de encerramento. O que é que vocês queriam deixar como insurgentes para esse público que está assistindo aqui e nos assistindo na transmissão online? O Brasil não é para amadores. A mensagem que eu tenho final é, independente do negócio que você você tem que estar pró-consumidor, sabe? Se você tiver pró-consumidor, no final, você vai vencer a batalha, porque as empresas elas estão ali para atender bem o consumidor. Então, toda a dificuldade que você venha a ter, se você tiver pró-consumidor, você vai vencer. O meu é a mesma mensagem. Se você for pró-consumidor, você vai vencer. E quando eu conversei com o pai de um amigo meu, que é cirurgião cardíaco,
E ele me falou que a primeira cirurgia cardíaca que deu certo foi feita ilegalmente. Porque o problema era que eles não conseguiam desligar a pessoa do coração dela e fazer a cirurgia e conseguir o coração voltar a funcionar depois. Aí todo mundo morria. Aí um cara teve a ideia muito louca de ligar a veia de um pai no corpo de um filho, e o coração do pai ia ficar bombeando sangue para os dois, e ele ia operar o filho e depois ligar de novo. E aí esse cara fez isso, esse troço deu certo, ele correu o risco de ser preso, deu sorte que o dono do hospital era um médico famoso, falou, faz, eu banco. Essa operação foi feita com umas 30 pessoas e dali surgiu a cirurgia que você conseguia, né, operar o coração do cara. E o cara fez, deu certo. As pessoas estão vivas aí até hoje. E se ninguém desafiar o status quo, ele nunca muda. E vamos desafiar, então, se você estiver do lado certo, vale a pena a briga. Eu acho que, só para fechar, acho que é importante assim, fazer o correto dar certo. Você ser certo, né, você fazer o bem, fazer a coisa do jeito certo e ajudando as pessoas, eu acho que não tem lei no mundo que vá contra o que é correto, assim, não tem como. O NPS da Búzios era 96. O animal, hein? Então, deixa lá. Pode brigar. Muito obrigada, João, Lucas e Marcelo, por essa discussão. Obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Valeu, galera.